Vamos abrir a palavra do Senhor, no livro de Josué. Josué capítulo 14. Josué capítulo 14, verso de número 6. Josué 14, 6. Domingo passado, quando o pastor Jackson pregava, veio essa palavra no meu coração. Fale sobre Caleb. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos. Josué 14, verso 6 diz assim: Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins, ou os gigantes, lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Hebrom era chamada de Kiriat-Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. A terra teve descanso da guerra. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, nessa noite. Estamos aqui, Senhor Deus, para te adorar, para cultuar. Então recebe nosso louvor, nossa adoração. Senhor, se no louvor, Pai, nós falamos a Ti, na palavra, Senhor Deus, o Senhor fala a nós. Então nessa noite, Pai, que cada coração contrito e quebrantado receba a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz, venha transformar, venha mudar vidas, transformar histórias, trazer, Senhor Deus, novas perspectivas, apontar caminhos e trazer direções. Abençoe cada um que aqui veio. Pai, eu oro também, Senhor Deus, como um dia, Pai, orou Teu servo, o apóstolo Paulo, que no abrir da minha boca, Senhor, seja me dada a palavra para fazer notório o ministério do Evangelho. Fale conosco, é nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmão, qual é a tua história? Se por acaso você estivesse sentado com alguém no ônibus, viajando, ou numa fila, que desse tempo para você contar um pouco sobre você, sobre a sua história, o que é que você diria? O que é que você tem para contar a respeito da sua história? Quando as pessoas te perguntam quem é você, o que você faz, como o que você viveu, o que é que você tem para contar? Eu adianto que nós temos duas histórias. Uma história
sem Deus e uma história com Deus. A história sem Deus não é a história que interessa nessa noite. Até porque essa já foi apagada. Deus diz que os nossos pecados Ele já não se lembra mais. A história nossa sem Deus é uma história marcada por pecados, por situações, ações das quais nós não nos orgulhamos, das quais muitas vezes nós nem queremos lembrar. Todo mundo aqui, talvez que não nasceu no berço cristão, ou até que tenha nascido, tem uma história triste para ser lembrada. Mas a história que eu quero falar hoje não é da história do velho homem, não é da história do pecado, não é da história da falha, mas eu quero falar hoje sobre a nossa história com Deus. Qual é a tua história com Deus? Se eu te perguntar nessa noite, conte-me a tua história com Deus, conte-me o que Deus já fez, conte-me quando você se converteu, quando você entregou sua vida para Jesus, que milagre você viveu, o que é que você passou, o que é que eu e você, o que é que nós temos para contar nessa noite. Eu me converti aí em 2003, me afastei dos caminhos do Senhor, fiquei 1 ano e 3 meses afastado, e depois desse afastamento, eu voltei no final de 2004, e estou até hoje. Já 2004, 14, 10, 14 anos. Mas eu só tenho 35 anos. E a pergunta que eu faço quando eu comecei a ler esse texto é: e quando eu tiver 70? Quando eu tiver 70 anos, qual é a história que eu vou ter para contar? Qual é a minha história com Deus? E a pergunta que eu faço para nós nessa noite é para você que tem pouco ou muitos anos na igreja. E você que tem pouco ou muitos anos na igreja, você pode ter 2 tipos de história. Uma história com Deus, e mesmo estando na igreja, uma história sem Deus. E aí, quando eu li esse texto, fazia tempo que eu não retornava a ele, eu comecei a pensar na vida de Caleb, e esse cara é uma inspiração para a nossa vida. O pano de fundo dessa história é sobre a divisão do território da terra prometida. Josué passou o Rio Jordão. Quando ele passa o Rio Jordão agora, eles vencem Jericó, vencem vários povos que estavam na terra de Canaã. Chegou a hora deles receberem o fruto. Chegou a hora deles receberem a recompensa. E nesse momento da divisão das terras, você já sabe que a tribo de Levi não tinha terra, porque eles recebiam, era de Deus a recompensa, ou seja, a herança era Deus, a meia tribo de Manassés, e por aí vai. E aí nisso parece que a turma de Caleb, ou os calebitas, ficaram de fora. Em outras palavras, Josué e Caleb lutaram lá atrás, e na hora de receber a parte da terra, ele ficou fora. Aí então Caleb faz Josué se lembrar. Ele volta na história 45 anos atrás. E quando ele volta na história, ele então diz para Josué: Josué, você lembra? Você estava junto. O Senhor me prometeu terra também. E aí então, Josué, junto com todo o colegiado judaico, junto com os anciãos, vão fazer a divisão da terra. E vão dar a terra de Hebrom, perto de Israel, para que todos os calebitas vivessem, para que todos os calebitas morassem. E lá nessa região, o que é curioso é que lá tinha gigantes. E Caleb está dizendo: olha, pode ser aquela região. Naquela época tinha gigantes. Em outras palavras, é bem provável que tenha novamente. Mas se o Senhor for comigo, eu os expulsarei de lá. E a história de Caleb muito tem a ver com a nossa história. A história desse homem muito parece com a nossa história de vida. Uns para o sim e outros para o não.
E ao final dessa mensagem, eu gostaria que levasse você a pensar: qual é a tua história com Deus? Ou qual é a tua história que você pretende escrever com Deus de agora para frente? Talvez eu falo com pessoas que não tiveram a oportunidade de escrever uma história bonita com Deus. Ou talvez eu falo com pessoas nessa noite que até tiveram um dia a oportunidade de escrever uma história com Deus, mas de repente essa história foi dada uma pausa. Mas a boa notícia é que Deus, Ele continua escrevendo a história. E Ele continua escrevendo a história da minha e da sua vida. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite, sobre lições sobre a vida de Caleb. Vamos repetir? Lições sobre a vida de Caleb. A primeira lição que nós aprendemos com a vida de Caleb é que Caleb foi um homem que tinha comunhão com Deus. Caleb foi um homem que tinha comunhão com Deus. Verso de número 6, ele diz assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você? E vamos focar só nele. Você sabe o que Deus disse sobre mim, Moisés? Ou Josué, o que Deus disse para Moisés? É essa pergunta que ele está falando. Do que é que Caleb está falando para Josué? Do que é que Caleb está se lembrando? Caleb está se lembrando de Números 13 e 30. Quando ele e Josué, juntamente com os 10 espias, foram espiar a terra prometida. E dos 10 que foram espiar, dos 12 ou melhor, 10 traz um relatório negativo, mas Caleb e Josué traz um relatório positivo. E ele narra isso quando ele diz no verso 30 do capítulo 13. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela guerra. Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia sobre mim? Ele está perguntando a Josué agora: você lembra? Você estava junto. Deus tem uma palavra a meu respeito. E aí em Números 16, verso número 24, diz assim: mas como meu servo Caleb tem o espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes herdarão. Deus diz que todos que viram os sinais e a glória no deserto não entrarão na terra prometida, apenas a geração de Josué e Caleb, a geração subsequente. Caleb lembra que na sua geração, ele foi fiel com Deus. Ele lembra que na expedição dos espias à terra prometida, ele foi totalmente fiel e integrou o Senhor. Ele sabe o que Deus diz a respeito dele. E quando eu li essa passagem, eu fiquei pensando. Josué estava tranquilo a respeito daquilo que o Senhor disse dele. Josué estava simplesmente em paz, porque ele sabia o que Deus estava falando, porque ele era um homem que tinha comunhão, intimidade com Deus. E a pergunta que eu faço para nós nessa noite: o que é que Deus fala ao nosso respeito? O que é que Deus fala de mim e de você? Se tiver um bate-papo lá no céu, os anjos batendo papo, tomando tereré e conversando com Deus, o que é que eles falam de nós? Quem é eu e quem é você para o nosso Deus? Quais qualidades podem ser apontadas na nossa vida? Caleb lembra e diz: lembra aí o que Deus falou de mim naquela época? Ele só pôde dizer isso porque ele era um homem que tinha tato, porque ele era um homem que tinha aliança, era um homem que tinha comunhão, intimidade. E o que é legal, ele está lembrando de um fato que já fazem 45 anos. 45 anos se passaram
E naquele tempo, Caleb já era um homem de comunhão com Deus. Caleb não tem do que se envergonhar, pois sua história foi marcada pela fidelidade a Deus. Deus elogiou Caleb e ele entrou para a história. E o que é que Deus disse sobre mim e o que é que Deus diz sobre você? Caleb foi um homem de comunhão com Deus. E ele diz, pode perguntar sobre mim. Você lembra? Você sabe o que Deus disse a meu respeito. Davi faz essa oração e ele diz assim para Deus, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pela vereda da sua justiça. Lições sobre a vida de Caleb. Segundo, Caleb foi o homem que teve uma história com Deus. Caleb foi o homem que teve uma história com Deus. Verso 7 e verso de número 8 diz assim, eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor meu Deus. Caleb fez parte de um grande projeto. Caleb, juntamente com mais 11, vão a Canaã para espiar a terra. A terra manava leite e mel, na visão de Caleb e Josué. Era a terra que Deus jurou que daria a Israel. Era a terra prometida. E todos já sabem dessa história. Dos 12, somente 2 trouxeram um relatório positivo. E esses homens que trouxeram esse relatório, eles acabaram saindo da história. Mas Josué e Caleb dizem o seguinte, de fato lá é perigoso, de fato lá tem gigantes, de fato lá as coisas são complicadas, mas ele diz, aqueles homens gigantes será conosco como um pão, porque nós vamos mastigá-los e o Senhor os dará na nossa mão. Então Caleb está relembrando algo que ele viveu com Deus. E o que é interessante notar que os 12 homens tiveram a mesma oportunidade. Os 12 homens estavam nas mesmas condições. Os 12 homens serviam ao mesmo Deus, mas apenas 2 tiveram uma história com Deus. A história de Caleb não foi manchada. A história de Caleb não foi arruinada, não passou por dúvidas, porque a história de Caleb foi uma história construída com Deus. A pergunta que fazemos é, que tipo de história você está participando? Que tipo de história você está escrevendo? Sua história está sendo escrita com Deus ou sem Deus? Nós temos 2 formas de escrever nessa história nessa noite. Uma história que é escrita juntamente com Deus e uma história que é escrita sem Deus. E todos nós sabemos que uma história sem Deus é uma história de fracasso, uma história de derrota. Eu não sei se até aqui você conseguiu trazer relatórios satisfatórios. Eu não sei se você conseguiu escrever sua história junto a Deus. Mas eu sei que ainda é tempo de você encerrar seus dias com uma linda e inspiradora história escrita juntamente com a graça e com a misericórdia de Deus. O que eu quero te dizer nessa noite é que talvez até o exato momento sua história tenha altos e baixos, até o exato momento sua história tenha tristezas, angústias, frustrações, mas eu quero te dizer nessa noite que Deus que reescreve a história está aqui nessa noite para nos dar uma nova chance, para nos dar uma nova oportunidade, para quando você tiver mais vida do que tem, você possa se orgulhar daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você não pode desistir, meu amado. Há pessoas que se inspiram em você. Você não pode parar. Você não pode retroceder. Hoje, como eu disse, eu tenho 35 anos. E quando eu tiver 70, como é que será a minha história se Jesus não voltar? Como é que será a tua história daqui 10 anos? Como é que será a história da tua família?
Que história você deseja contar para os seus filhos? Que história você deseja deixar como inspiração de fé? Qual legado você pretende deixar? Hoje, nós temos a oportunidade de virar a página e começar uma nova história, mas uma história escrita pelo dedo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Caleb é esse homem que tem uma história com Deus. Caleb tem lastro, Caleb tem bagagem, Caleb tem uma história. Ele diz, eu lembro, naquele tempo, naquela época, nós participamos daquela grande empreitada, daquele grande projeto de Deus. Lições sobre a vida de Caleb. Caleb foi um homem que recebeu promessas do Senhor. Verso 9 diz assim: naquele dia Moisés me fez a seguinte promessa: Caleb, você obedeceu fielmente ao Senhor meu Deus. Por isso, fique certo de que você e seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisarem. Deus, através de Moisés, promete algo a Caleb. E lá em Números capítulo 14, verso 24, diz assim: mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente e tem sido fiel a mim. Por isso, eu farei com que ele entre na terra que espionou, e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Deus desejou recompensar a fidelidade de Caleb. Deus desejou honrar o ato de bravura, espírito otimista do seu servo. Deus promete a Caleb e seus descendentes que eles vão possuir a terra. Hebrom vai ser dessa família. Hebrom vai ser desse pessoal. Enquanto a geração de Josué e Caleb morrem no deserto, enquanto a geração de Josué e Caleb não entram na terra prometida, Caleb está recebendo promessas de Deus. Agora eu te pergunto, quais foram as promessas que Deus lhes fez? Você esqueceu? Desistiu? Desanimou? Hebreus 10, 38 diz assim: quem retrocede, minha alma não encontra prazer nele. Se Deus fez uma promessa na sua vida, e você hoje está desistindo dela, a Bíblia nos diz e garante que Deus não tem graça na sua vida, que Deus não tem prazer na sua vida. Agora o que você e eu precisamos saber é quem é que fez a promessa. Se foi Deus, irmãos, ela vai ter que cumprir. Passa céu e terra, ela tem que cumprir. Agora, se não for Deus, aí que está o problema. Porque há muita gente que fala em nome de Deus. Agora, se foi Deus que falou, vai ter que cumprir. Então, nessa noite, eu chamo a sua atenção. Não esqueça daquilo que Deus te prometeu. Não esqueça do que Deus falou contigo. Lembre-se, retome, traga memória, lembre-se do quanto Deus já fez e ainda Ele vai fazer. Se você está vivo, se você está de pé, se você está aqui nessa noite ouvindo essa mensagem, é porque Deus tem promessas na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Agora a gente precisa aprender a distinguir as promessas de Deus. A gente imagina que promessa para a gente é ficar rico, é ter o carro do sonho, é ter a casa do sonho. Deus pode fazer isso? Sim. A palavra de Deus garante isso? Sim. Mas quando a gente pensa em promessa de Deus, querido, nós precisamos tomar cuidado para não eleger promessa que Deus não elegeu, para não colocar como promessa aquilo que não é promessa de Deus. E muita gente se frustra porque acha que Deus vai fazer a sua vontade e Deus não faz. Meus gostos e caprichos não são vontade de Deus. As promessas de Deus têm a ver com a glorificação dEle. As promessas de Deus têm a ver com a glorificação do nome do Senhor. Louvado seja o nome dEle. Quais promessas Deus já fez na sua vida?
Quantas promessas Deus já fez para você, para a sua família. Lembre-se dela hoje. Não se esqueça. Retome. Traga a memória. Lembre-se daquilo que te traga esperança nessa noite. Caleb está relembrando o que Deus falou para ele. Deus falou, Josué, você estava junto. Deus falou para Moisés que um dia eu receberia terra também. Então eu estou relembrando. Você pode relembrar o que Deus falou contigo, e você também pode nessa noite falar: Senhor, e aí, vai ser quando? Eu estou aqui, eu estou na expectativa, eu não desisto, eu não retrocedo, porque eu quero agradar a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Lições sobre a vida de Caleb. Quarto, Caleb foi um homem que passou pelo teste do tempo. Caleb foi um homem que passou pelo teste do tempo. No verso 10 diz assim: pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso estou aqui hoje, com 85 anos de idade. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Toda promessa leva tempo para se cumprir. Após 45 anos, a promessa do recebimento da terra vai sair. Caleb poderia ter desistido, irmãos. Caleb poderia ter desacreditado. Caleb poderia ter blasfemado, desanimado, mas não. Eu fico até pensando, às vezes parece que Caleb era brasileiro, pois ele não desistiu nunca. Não sei se brasileiro não desiste, mas é a nossa frase. Deus já havia dito lá em Números 14, 24, que a promessa seria para ele e para os descendentes. Então Caleb sabe que a promessa não é do dia para a noite. A promessa não vai acontecer num estalo de dedo. A promessa tem um processo para acontecer. 45 anos se passaram, daí então Deus vai cumprir a promessa dele. Não se esqueça, o tempo de Deus não é o nosso. Deus não trabalha dentro da nossa ansiedade. Eu falava isso hoje pela escola bíblica dominical, que nós estamos tão acostumados com tudo rápido, que quando Deus promete alguma coisa para a gente, nós esperamos que seja na hora. Aí passa-se 1 ano, passa-se 2, passa 3, aí você começa: não deve ter sido de Deus. Eu acho que Deus se esqueceu. Eu acho que Deus desistiu. Eu acho que Deus mudou de ideia. Querido, se foi Deus que falou, vai ter que acontecer. Se foi Deus que disse, vai ter que se cumprir, porque Ele não pode retroceder em sua palavra. Tiago diz que Ele não muda e nele não há sombra de variação. Só que o que eu e você precisa lembrar nessa noite é que Deus não trabalha na nossa agenda. Deus não trabalha na nossa pressa. Deus não está interessado no tempo que você acha que vai ser. Ele vai fazer no tempo dele, e nós precisamos esperar o tempo de Deus. O tempo é dele, o jeito é dele, a hora é dele. Por quê? Porque Ele quis assim. E eu não sei por que Deus espera 45 anos para dar terra para Caleb. Deus não disse. Eu não sei por que Deus deixa o povo lá 400 anos escravo, mas Deus tirou. Eu não sei quanto tempo você está esperando por algo, eu não sei quanto tempo você tem orado por algo, mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que você não pode desistir, não pode retroceder, não pode desanimar, não pode blasfemar, porque o Deus que cumpre promessas vai cumprir aquilo que prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, Deus falou comigo em julho de 2005, que meu ministério seria na área do ensino. Julho de 2005, em Umuarama. 13 anos se passaram. Parece que agora as coisas começaram a fazer sentido. Parece que agora eu estou começando a captar. Então quer dizer que 13 anos se passaram.
Eu poderia ter abandonado, desistido. Mas cá estou. Quanto tempo que Deus prometeu algo para você? O que não podemos fazer no teste do tempo, do cumprimento da promessa, é desistir. A única coisa que você não pode fazer é desistir. Você não pode parar. Você não pode retroceder. Não retroceda. Não desanime. Você não pode parar, arranjar desculpas. Espere pelo tempo de Deus. Toda promessa leva tempo para se cumprir. Por isso, não desista, louvado seja o nome do Senhor. Não desista do seu casamento. Não desista do seu esposo, da sua esposa, do seu filho que está lhe dando trabalho. Não desista do teu ministério. Não desista dos seus sonhos, da sua faculdade, daquilo que você tem colocado diante de Deus. Pastor, mas não chegou ainda. Parece que já faz tempo. Parece que não vai cumprir, é assim mesmo. Caleb teve que esperar 45 anos, mas Caleb não desvia, Caleb não desanima, Caleb não para, não blasfema, mas ele continua esperando o tempo do cumprimento daquilo que Deus faria na vida dele. Toda promessa leva tempo para cumprir. O bom seria se nós soubéssemos o tempo, ou seria ruim. Por exemplo, quantos aqui gostariam de saber o dia que ia morrer? De repente seria bom, né? Você já fazia uma festa, né? Fazia convite, fazia aquele chamadinha de evento no Facebook. Tal dia, minha morte, lá em casa, recepção, tal hora. Né? Leve uma caixa de tereré. Não sei. Eu acho que se nós soubéssemos do tempo das coisas, as coisas perderiam a graça. As coisas perderiam o sentido. Você ia pegar a agenda 2019, aí você ia falar para sua esposa: dia 6 de fevereiro nós vamos receber de José. José vai vir aqui em casa pagar. Dia 10 de março nós vamos viajar para tal lugar. Deus já me falou. Lá em junho vai acontecer isso. Lá em dezembro, ó, sua mãe vai morrer, hein? Já fica preparada. A vida tem graça justamente porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E como a gente não sabe o que vai acontecer, nós precisamos nos agarrar naquilo que sabe de tudo que vai acontecer. É porque a gente não sabe o que vai acontecer que a gente precisa estar agarrado, firmado naquele que sabe e tem o domínio e poder sobre todas as coisas. Porque quando as coisas aparentemente saíram do controle, Deus quer nos dizer, através de Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus quer nos dizer que não há nada fora de controle. Deus não se esqueceu da promessa de Caleb. Deus não esqueceu que passou muito tempo. Mas Deus estava cuidando do Caleb para no tempo determinado, 45 anos depois, Caleb fosse um homem que a exaltasse, adorasse e glorificasse o nome do Senhor. O que precisa eu e você fazermos é que quando você receber a promessa de Deus, você tenha a mesma paixão de quando foi prometido. É necessário que você demonstre isso de tal forma, da vontade de Deus. Foi Deus que me prometeu, demorou na minha expectativa, demorou segundo o meu conceito. Olha, muitas vezes eu me entristeci, mas hoje eu glorifico a Deus, porque Deus cumpriu aquilo que prometeu. Meu Deus é fiel, eu glorifico a Ele. É no tempo dEle, e não no meu e no seu tempo. Eu disse pela manhã que a gente tem dificuldade até de esperar na frente no micro-ondas. Você coloca o negócio do micro-ondas e aí você fica contando lá. Quem já contou na frente do micro-ondas? Vai. Aí você olha assim. Aí você sai, pega o negócio e volta, ele está no mesmo lugar. Porque você quer os negócios agora. Você quer as coisas para hoje. E Deus não está interessado no meu e no seu tempo.
Ele está interessado no tempo dele. Caleb foi um homem que passou pelo teste do tempo. Então a pergunta que eu te faço: você vai esperar? Ou você vai desistir? Você vai esperar? Ou você vai desanimar? A história de promessa vai ser escrita com Deus? Ou será escrita sem Deus? Para finalizar, lições sobre a vida de Caleb. Caleb foi um homem fortalecido pelo Senhor. Caleb foi um homem fortalecido pelo Senhor. Olha o que diz o verso 11, verso 12. Caleb diz assim, a parte talvez que mais me chama a atenção. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora, olha Caleb dizendo, tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu, Hebrom, nesse caso. Na época você ficou sabendo que os gigantes, Enaquins ou Anaquins, lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor estiver comigo, diz Caleb, eu o expulsarei de lá, como ele prometeu. O que chama a atenção agora é que Caleb está com 85 anos. E ele diz que ele tem a mesma força. Ele diz que ele tem o mesmo vigor. Ele diz que ele está com o mesmo ânimo, com a mesma paixão de quando ele tinha 40. Caleb é um meninão. Caleb não foi criado com iogurte e Nutella, mas Caleb foi criado, como diz o nordestino, com um angu com leite e rapadura. Homem bruto, firme, preparado. E agora ele é velho. Passaram-se 45 anos. E o que ele está dizendo, olha, eu estou aqui, ó, eu estou pronto. Conte comigo novamente, porque eu não desisti, porque eu não desanimei. Eu estou com mais idade, mas a paixão do meu coração continua a mesma. E o que mais me preocupa para a nossa geração é de nós estarmos apaixonados hoje e estarmos desanimados amanhã. O que mais me preocupa no nosso tempo é nós estarmos empolgados agora e daqui 5 anos encontrarmos alguém daqui desviado na cachaça. Esse homem passou aqui 85 anos servindo ao Senhor e ele tem a capacidade de dizer, olha, eu estou igualzinho, ó, dá uma olhada aqui, Josué, ó, olha, eu estou igual aos 40 anos, eu estou forte, olha, eu estou relembrando aqueles dias, olha, me deu uma animação agora que eu quero refazer tudo de novo. Ah, querido, que Deus nos dê essa graça de chegar no final da nossa vida e poder repetir essas palavras. E dizer, estou com tanta fé, quando eu estava lá em 2018. Eu creio hoje da mesma forma, do mesmo jeito, da mesma intensidade, da mesma paixão, como eu cria lá em 2018. Não mudou nada. Caleb não está olhando para a sua idade. Caleb não está olhando para o seu corpo, não está olhando para as suas limitações, mas Caleb está olhando para Deus e pelo que Deus pode fazer por ele. Abraão não diz isso? Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 4, se eu não me engano, ou 5, ele diz assim, não olhou para o seu corpo já amortecido, mas creu naquele que é capaz de ressuscitar mortos. A pergunta é, se nós aqui chegarmos aos 85, vamos continuar crendo? Se nós chegarmos aos 85, nós vamos continuar crendo? Vamos continuar servindo a Deus e a sua noiva? Ou vamos jogar a toalha? O importante, meu amado, não é começar bem. O importante é você terminar bem. Talvez você começou capengando como eu, querido. Quando eu fui para o seminário, meu cunhado está aqui, pode falar isso. As pessoas falaram, não vai dar 3 meses. Esse aí não.
E eu conto um testemunho, gente, que me deixou triste, sabe? Eu tinha que levar meus atestados de bons antecedentes. E aí eu fui lá na delegacia de Jaciara para pedir meu atestado de bons antecedentes. E meu amigo não estava lá, o escrivão até já é falecido hoje, estava uma outra mulher. Aí eu cheguei e falei assim, dona, então, sabe o que é? Jesus transformou minha vida, eu agora sirvo ao Senhor. E olha, eu estou indo para o Paraná, para o seminário, e eu preciso de um documento, de uma carta de bons antecedentes, porque se eu não tiver essa carta, eu não entro. A mulher falou, o quê? Você vai para o seminário? O que você vai fazer lá? Eu falei, não, é sério, agora eu mudei. Agora eu fui transformado. Não, não vou dar não. Você vai atrapalhar aquele povo lá, você vai fazer bagunça lá, você vai dar problema, não vou dar de jeito nenhum. Eu falei, não, dona, não é assim não. Deus mudou minha vida, não teve boca. Ela não concordou. E eu tive que esperar dias para encontrar com meu amigo e aí prometer para ele que eu tinha mudado. Prometer para ele que realmente agora era sério. Prometer para ele que realmente agora era de Deus. Ele fez a carta dizendo, olha, Jean, eu estou confiando em você, hein? Eu comecei assim, irmão. Eu não nasci num lar cristão. Apesar de minha mãe nos levar na igreja batista até meus 12 anos, batista brasileira em Jaciara, mas eu não comecei assim. Teve percalços, teve desdobramentos estranhos, mas hoje eu estou aqui. E meu desejo é quando eu chegar aos 85, se chegar, e se Jesus não voltar, eu possa dizer, talvez como Caleb, eu estou com o mesmo vigor, fé e animação dos meus 40 anos. Ou talvez dizer como Paulo, quando disse que combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. A pergunta que não quer calar nessa noite, como é que está a sua caminhada hoje? Como é que você deseja terminar a sua história? Como é que você deseja ser lembrado? Eu não tenho nada para esconder de quando eu não servi ao Senhor. Mas o que eu não posso esconder agora é minha vida diante de Deus. O que eu não posso esconder agora é o que Deus fez na minha vida. O que eu não posso esconder agora é que eu quero, devo e preciso terminar crendo. Eu preciso terminar com as mãos cheias. Eu preciso terminar e ter a plena convicção que a única coisa que eu tenho que fazer quando morrer é simplesmente morrer, como diz o Jim Elliot. Como é que está a sua história? Aqui tem gente de mais idade, menos idade, crianças de colo, crianças começando a vida, crianças, jovens já entrando em outra fase da vida. Mas, independente de qualquer coisa, todos nós vamos ter que escrever uma história. Agora, a diferença, o diferencial, é com quem você quer escrever essa história. Sua história vai ser escrita pelo dedo de Deus, ou sua história será escrita pelo seu próprio dedo? Se a sua história vai ser escrita pelo seu próprio dedo, eu sinto muito em te informar que não vai haver sucesso, não vai haver bênção, vai haver uma falsa sensação de bênção, uma falsa sensação de paz. Agora, se a tua história for escrita por Deus, tenha certeza que você também terá dificuldades, você também terá lutas, você terá que passar pelo teste da paciência, mas no final disso tudo, você vai saber que você vai sair vitorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Que história você está escrevendo? Que história você quer deixar para os seus netos, para os seus filhos? O que é que você quer que escreva na sua lápide? O que é que você quer que deixe registrado sobre quem era você? Vamos nos colocar em pé. Lições sobre a vida de Caleb. Caleb foi um homem que tinha comunhão com Deus. Você consegue ter comunhão com Ele?
Você busca essa comunhão com Ele? O que é que Deus fala a teu respeito? Deus falou algumas coisas de Caleb, falou muito bem dele. Caleb foi um homem que teve uma história com Deus. Você tem uma história com Deus, meu irmão. Você não pode desprezar aquilo que Deus fez na sua vida. Caleb foi um homem que recebeu promessas do Senhor, como nós todos aqui. Primeiramente, a promessa da salvação. Segundo, promessa talvez de chamado, de ser usado em alguma área, de servir de alguma maneira, de glorificar o nome dele. Caleb foi um homem que passou pelo teste do tempo, 45 anos esperando, querido. Não é brincadeira, tanto tempo assim. Caleb foi um homem fortalecido pelo Senhor. 85 anos nas costas. E o sentimento que ele tem é de que ele está novo, animado, quando ele estava nos seus 40 anos. Daqui 35 anos, se o Senhor não voltar, eu quero poder estar com a mesma paixão de hoje. Eu não quero terminar meus dias fora da presença do Senhor. Mas eu quero terminar como Caleb e dizer, estou tão forte como naqueles dias. Eu tenho certeza que eu falo com pessoas aqui que já tiveram dias especiais com Deus. Pessoas que já tiveram histórias extraordinárias com o Senhor.